Olá pessoal, meu nome é Luana, eu sou graduanda do segundo ano do curso de odontologia. Vou falar um pouco sobre as consequências do tratamento antineoplásico do câncer de cabeça e pescoço e também do papel do cirurgião dentista, em relação a essas consequências, buscando amenizar todas elas. Nenhum tratamento sistêmico antineoplásico é capaz de destruir as células neoplásicas sem causar a morte de pelo menos algumas células normais. Os tecidos com renovação rápida, como o epitélio oral, são especialmente suscetíveis e quanto mais potente o tratamento, maior o risco de complicações. A boca é um sítio comum e uma das áreas mais visíveis para complicações relacionadas ao tratamento do câncer. A primeira complicação que a gente vai falar é a mucosite, sendo ela uma condição inflamatória que acomete principalmente a mucosa não queratinizada. Apresenta sintomatologia dolorosa, pode estar associada a um aumento da necessidade de nutrição parenteral total, a internações hospitalares de longo tempo, a bacteremia sistêmica e a sepse. Essa condição dolorosa da mucosite impede que o paciente se alimente muitas vezes, dependendo do grau em que se encontra. E, de acordo com a OMS, existem diferentes graus de classificação, sendo, então, grau 0, aquele no qual não existem sinais ou sintomas. Grau 1, a mucosa apresenta-se eritematosa e dolorida. Grau 2 é caracterizado por úlceras e o paciente alimenta-se normalmente. Grau 3, o paciente apresenta úlceras e só consegue ingerir líquidos. E no grau 4, o paciente não consegue se alimentar. Ocorre também danos às glândulas salivares, que são altamente radiosensíveis, resultando assim em redução do fluxo salivar, que é a hipossalivação, e a xerostomia, que é a sensação subjetiva de secura na boca. Isso leva a alteração de pH, diminui a capacidade de tampão, de remineralização, aumenta a sensibilidade dentária, susceptibilidade a cárie, doença periodontal e lesões da mucosa. Aqui a gente tem um exemplo, de uma cárie que, provavelmente está relacionada a essa redução do fluxo salivar. Encontramos também consequências como a digeosia, que é a alteração persistente do paladar, que pode ser um efeito direto da radiação nos corpúsculos gustativos da língua ou da redução do fluxo salivar. A disfagia é a dificuldade de deglutição, que pode estar relacionada com fatores locais, como a hipossalicia, odinofagia e digeosia. A redução do fluxo salivar dificulta a formação do bolo alimentar, diminuindo a lubrificação necessária para o processo da deglutição. Essa condição leva à perda de peso, já que compromete a alimentação do paciente e compromete também a sua recuperação da terapia antineoplásica. A disfunção temporomandibular, DTM, decorre principalmente da ação da radiação aplicada diretamente sobre as estruturas articulares. A alteração mais frequente é o trismo, que é a limitação de abertura bucal, que ocorre em decorrência do edema da fibrose do tecido muscular. Encontramos também fraturas e cáries dentárias, devido às doses ionizantes que resultam na desidratação da estrutura dentária, levando ao amolecimento do dente, já que essa ionização ela altera nanomecanicamente as estruturas de dentina e esmalte. Leva também ao desaparecimento dos canalículos dentários e, consequentemente, a cárie de radiação, a qual também está relacionada com a redução do fluxo salivar. Existe também, devido ao quadro de neutropenia decorrente do tratamento quimioterápico, micro-organismos oportunistas acabam se aproveitando, podendo levar a infecções, como a candidíase pseudomembranosa, decorrente da Candida albicans, e isso pode potencializar os sinais e sintomas. A osteonecrose associada ao uso de bifosfonatos é caracterizada por terapia prévia ou atual com bifosfonatos, que são fármacos inibidores da reabsorção óssea e que podem ser usados na quimioterapia. Representa a presença de osso necrótico exposto na maxila na mandíbula, que persista por período superior a 8 semanas e que tem ausência de histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Temos também a osteoradionecrose, que está relacionada com a incidência das radiações. É uma complicação óssea local caracterizada pela redução da irrigação sanguínea em virtude da fibrose vascular, da alteração do processo de neoformação óssea,
Como consequência, ocorre a necrose óssea e o aumento da susceptibilidade a processos infecciosos, está altamente relacionada também com uma condição bucal precária e má higiene. A trombocitopenia representa a redução de plaquetas no sangue devido à supressão da medula óssea. Quando a contagem de plaquetas fica abaixo de certo patamar, o paciente corre o risco de sangramento gengival, submucoso espontâneo ou por trauma e aparecimento de pequenas manchas pontiformes e avermelhadas na pele e na mucosa. Agora irei falar um pouco sobre o papel do cirurgião dentista buscando amenizar esses efeitos colaterais. Previamente às cirurgias, o dentista realiza procedimentos a fim de eliminar da melhor forma o risco de infecção no sítio cirúrgico. Especialmente na região posterior, são realizadas extrações dentárias com o objetivo de evitar possíveis agravamentos dos casos devido ao risco aumentado de infecção. Ou seja, se houver um risco de infecção daquele dente, o cirurgião dentista vai optar por realizar a extração. Também é feita a remoção de cáries, profilaxias, tratamentos endodônticos e do tecido periodontal, a fim de diminuir todo esse risco de infecção no sítio cirúrgico. Tanto no processo de extração dentária quanto na realização de outras cirurgias, deve-se atentar ao período de nadir, já que nele o indivíduo encontra-se em imunossupressão. O período de nadir citado no slide anterior representa alterações nas células do sistema hematopoético. A mielossupressão advinda da quimioterapia ocorre entre as primeiras 48 a 72 horas após a infusão da substância quimioterápica. No período de 10 a 14 dias após a infusão, ocorre o processo da parada de divisão celular da medula óssea, diminuindo assim as células hematopoéticas circulantes no sangue. Esse representa o período de nadir, no qual o indivíduo está mais suscetível e mais vulnerável a possíveis infecções, portanto, deve-se evitar procedimentos cirúrgicos. O cirurgião dentista é importante na prevenção, diagnóstico, tratamento seguro e atenuação das consequências do tratamento. Busca proporcionar melhor qualidade de vida ao indivíduo, realizando um acompanhamento constante a fim de atender à necessidade de cada paciente. Abaixo nós encontramos uma frase que basicamente resume o papel do cirurgião dentista durante, antes e depois do tratamento antineoplásico, como cuidados com uso de prótese, orientação de higiene bucal, prescrição de colutórios coadjuvantes na higiene bucal, soluções fluoretadas, anestésicos tópicos antifúngicos, umectante labial, saliva artificial, crioterapia, analgésicos sistêmicos e laser terapia. Em questão da mucosite, o cirurgião dentista busca controlar a dor e a infecção. Previamente, pode-se realizar o uso de laser de baixa potência a fim de evitar o aparecimento de ulcerações. E, na presença delas, o tratamento é feito também com laser terapia de baixa potência, buscando amenizar a dor do paciente, proporcionando alimentação e pode ser associado o uso de soluções de gargarejo. É importante também mencionar que a laser terapia tem se mostrado muito eficiente e que com poucas sessões já apresenta grande melhora no quadro do grau da mucosite, proporcionando assim maior qualidade de vida ao indivíduo, que um indivíduo com grau 4, por exemplo, não consegue se alimentar, então pode-se devolver essa capacidade ao paciente com poucas sessões. Em questão da xerostomia e da cárie de radiação, pode ser aplicado um substituto da saliva, uma saliva artificial, um umectante labial para melhorar a sensação de secura, levando assim a melhora na fala, na deglutição do paciente, nessa sensação de secura e busca amenizar também a cárie de radiação. Ainda na cárie de radiação, faça aplicações de fluoreto na estrutura dentária, buscando diminuir seus efeitos. Na digeusia, o tratamento completo deve envolver um nutricionista a fim de devolver todos os nutrientes necessários ao paciente, uso de estimuladores de apetite, atenção ao consumo de sacarose, pois quando associada à redução do fluxo salivar pode aumentar o risco de cárie. Enquanto ao trismo, o uso de anti-inflamatórios e relaxantes musculares, aplicação de calor úmido na região da articulação temporomandibular e a realização de exercícios de abertura e fechamento bucal, que pode estar associada à presença de um fisioterapeuta a fim de obter resultados mais satisfatórios. Na presença de candidíase, o cirurgião dentista deve realizar o uso de antifúngicos locais e sistêmicos, evitando a sepse, pois grande parte dos casos de óbito em pacientes com câncer são resultado da septicemia fúngica, sendo 60% dos casos associados a infecções pré-existentes.
Em caso de osteoradionecrose, é feita a administração de antibióticos, desbridamento, irrigação e remoção do osso necrótico. Em casos extensos, geralmente se realiza uma extensa recessão e a reconstrução imediata. Fazendo então uma revisão de tudo que foi dito, Antes do tratamento antineoplásico, o cirurgião dentista pode realizar extrações dentárias, restaurações de lesões cariosas, cirurgia pré-protética, uso diário de flúor gel aplicado, estabelecimento de uma boa higiene oral, tratamento da doença periodontal, tratamento endodôntico, tudo isso a fim de evitar infecções. Durante o tratamento, realiza os procedimentos de tratamento da mucocele, manutenção da higiene oral e bochechos com clorexidina para controle de placa, manutenção de tratamento diário com fluoretos, tratamento da xerostomia, prevenção do trismo, fazendo com que o paciente utilize vários abaixadores de língua na boca como exercício diário, diagnóstico e tratamento de infecções secundárias como a candidíase. E depois do tratamento, o controle periódico do paciente a cada 3 ou 4 meses para manutenção da higiene bucal, tratar lesões cariosas logo que detectadas, evitar infecções bucais, monitorar o paciente até que todos os efeitos colaterais inertes à terapia tenham cessado, tratar xerostomia e perda crônica do paladar e diagnóstico e tratamento de infecções secundárias, como a candidíase. Concluindo então tudo que foi dito, é importante lembrar que ao receber um diagnóstico de câncer, o paciente apresenta nervosismo, medo, ansiedade diante da transmissão da notícia. O câncer implica mudanças na vida do paciente oncológico e em todos aqueles que estão inseridos no seu cotidiano. Logo, é necessário todo apoio profissional a fim de impactar positivamente na qualidade de vida do indivíduo. A palavra-chave é humanização. O cirurgião dentista irá atuar não só em todos os estágios do tratamento da doença propriamente dita, mas também agindo de forma humanizada e integral, visando prosperidade para o paciente. Ou seja, a frase famosa que todo paciente é o amor de alguém, então a gente deve sempre agir com empatia e buscar proporcionar um melhor tratamento para o nosso paciente. Deixamos aqui o nosso agradecimento final para quem assistiu até o fim. Possíveis dúvidas podem entrar em contato com a gente. Agradecemos a atenção de todos.